Salve, rapaziada, suavidade? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explica Que Eu Escuto. Hoje eu vou falar sobre uma música que ela foi uma sugestão de um inscrito chamado Cachorro Magro, no vídeo Pseudo Social. E como vocês devem ter visto, eu vou falar da música Pedra, do grupo Nectar Gang. Damos sentido ao BPM, não fazemos sinal de sentido ao VPM. Volte pro seu BPM, que a pátria é uma mãe gentil que vive na TPM do seu relacionamento com o sistema. Somos filhos problemáticos daquele que quando apanha não obedece ninguém. E essa música até agora foi de longe o trampo mais complexo para fazer, porque ela é muito meio que confusa, ela tem vários sentidos para a mesma palavra, às vezes parece que ele está falando como um personagem, outras vezes como ele. E ela fala um pouco meio que sobre a realidade deles e sobre a pedra, que a pedra que eles dizem é o quê? É o crack. Então eles falam um pouco sobre essa realidade. É interessante, é um pouco complexa, é muito interessante a visão. E a música é iniciada com um sample da música Itamarandiba, do Milton Nascimento. E esse sample pode representar os efeitos de uma pedra miúda na vida da pessoa, deixando a vida sem brilho e fazendo ela rolar a ladeira abaixo. Então por isso eles utilizam esse sample para iniciar a música. E a música iniciada é cantada pelo BK. E nesse primeiro trecho vocês vão ver que ele utiliza a sigla BPM para duas coisas diferentes. No primeiro momento ele utiliza para batidas por minuto, que é o que dá o ritmo à música deles, e afirmam que ele e o bonde dele é quem trazem sentido para esse BPM, então fazem a música ser realmente feita. E depois utiliza BPM para batalhão da polícia militar. Quando ele utiliza nesse sentido, ele diz o quê? Que quando ele e os amigos dele veem a polícia, eles não fazem nada, não mudam o comportamento nem bate continência, porque eles não devem nada para eles. Então tudo que eles fazem é falar para eles voltarem pro batalhão deles, porque ali não vai arrumar nada. E na sequência ele já faz uma referência a um texto do hino nacional que fala: dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Então ele fala que por mais que essa pátria seja gentil, ela é uma pátria que ela vive de TPM, então ela tá sempre ferrando com tudo justamente por causa desse relacionamento com o sistema. O sistema faz a pátria ser dessa forma, raivosa o tempo todo, esse tipo de comportamento. E a população são os filhos problemáticos, né? Porque quanto mais eles apanham, mais revoltado vai ficando e menos vai cooperando com o sistema. E cita que por conta desse comportamento de ambas as partes, essa família Brasil nunca vai ser feliz. E cita dois casos de pais que mataram os filhos e vice-versa. No caso, os pais do Nardoni, que mataram a filha, e Richthofen, que foi uma moça que matou os pais. E por conta disso, o sistema querendo domar o povo e o povo querendo derrubar o sistema, esse relacionamento nunca vai dar certo. E sempre vai existir esses conflitos entre o povo e o governo. E quem mora em periferia sabe como funcionam as coisas. Aqui ninguém vê, ninguém escuta e ninguém fala nada. Cada um cuida só da sua vida e os outros que se virem para resolver os problemas dele. Por parte dele, ninguém vai ter nenhum tipo de informação. E ela fala que com isso podemos entender qual que é os sentidos que levam à guerra. Ou seja, o que leva à guerra são as merdas ditas, escutadas e vistas. Então são os sentidos que fazem realmente e acabam transformando uma guerra. E ele cita a palavra de Deus sendo usada como arma, no sentido de religiões que utilizam a fé para poder matar os outros, que são os infiéis, esse tipo de coisa. E que a palavra amém pode ser uma sentença final numa alma, que é justamente a palavra deixada por Deus e é usada no final das orações. Então pode ser a última palavra numa oração de despedida de uma alma, por exemplo. E por conta disso, a vida dele se tornou uma batalha. Então ele já está até acostumado com todo esse caos na vida dele. E é por conta disso que ele fala que ele faz barulho pelo silêncio, que seria meio que uma versão do famoso lutar uma guerra em direito da paz. Então ele, por mais que ele queira algo totalmente o contrário daquilo, ele entende que ele precisa lutar, fazer isso para poder atingir aquele objetivo. E por conta disso, diversas vezes ele quase desvia do caminho dele, que é um caminho reto, porque ele já traçou, já sabe onde ele quer chegar e o que ele quer fazer. E ele afirma que ele está imune a todo mal, mas mesmo assim, ele nunca baixa a guarda, porque ele sabe que ninguém é realmente invencível, todo mundo um dia cai. Então ele está sempre atento ali para não ser pego desprevenido. E ao mesmo tempo ele tem que saber atacar de maneira discreta, quase que invisível, porque ele sabe que o jogo do rap não é brincadeira. E ele também já avisa que ele não veio aqui para brincar, ele não está num parque de diversões. Nessa caminhada dele, ele já sabe onde ele quer chegar. E ele sabe que algumas coisas você tem que esperar, dar o famoso tempo ao tempo. E algumas vezes ele pode ter até um sorriso no rosto,
Porém, os pensamentos dele não condizem com esse sorriso, porque por mais que ele esteja sorrindo, ele tem uns pensamentos muito sérios e complexos. Então, às vezes ele está até lá sorrindo, mas não é exatamente esse o estado de espírito dele. E ele sabe que para atingir o objetivo dele não vai ser fácil. Então ele vai abrir mão até se precisar do luxo. Então ele fala que ele corre até descalço no asfalto se precisar para atingir o objetivo dele. E o máximo que ele vai fazer é pedir para quem está ali acompanhando dele dar uma acelerada no passo aí para ele poder manter o ritmo dele e chegar logo onde ele quer chegar. Nesse trecho, quem começa a cantar é o Bril. E ele faz um trocadilho com 2 jogos de infância, o pedra, papel, tesoura e a forca. E fala que nessa vida de jogos, ele escolhe um caminho que ele vai sair ileso, ou seja, que ele vai escapar da forca. Então é isso que ele aposta, que ele escolher um caminho onde ele não vai ser prejudicado. E nesse trecho, onde Breu tem um som de Bril, ele acaba falando que o quê? Nessa terra onde todos odeiam tanto ele acaba sumindo e desaparece depois de muito tempo, sem ninguém se dar conta. E vale a pena mencionar que ele faz uma referência ao verso clássico do Racionais, em capítulo 4, versículo 3, que é 1:2, nem me viu, já sumi na neblina. Então ele acaba usando uma parte desse verso e modificando para a sua forma de cantar. Ele dá o recado que essas ideias fracas e sem sentido não é com ele, porque ele nunca acreditou e nem vai passar a acreditar. A única fé que ele realmente mantém é a fé que ele mesmo faz, e ele faz isso com o armamento dele, que ele até cita no verso. E ele já avisa que ele não vai dar ouvido à palavra pregada, que é qual? A palavra induzida à força. Ele fala que isso para ele não vai ter nenhum valor. E como tudo está conspirando contra ele já se habituou a viver no meio da maldade. Porém, ele ainda não sabe se é a maldade que está consumindo ele ou é a raiva dele, o ódio dele que está testando ele. Ele afirma que tudo isso transforma ele num sociopata. E ele não vai agir de forma ética, porque ele tem uma série de coisas que ele tem que cobrar ainda e ele vai correr atrás de tudo isso. E como eu tinha falado, alguns textos dão a impressão de que eles estão falando como se fosse outro personagem, como se fosse a própria pedra de crack. E esse próximo trecho é um exemplo claro disso. Eu falo isso porque pelo comportamento que ele cita, é algo que como se fosse os efeitos de uma pedra de crack, agindo do subconsciente, sem a pessoa ver, sendo pega quando ela menos espera e tomando conta da vida dela. Então, nesse trecho, e assim como alguns outros, mas esse foi o mais especial, eles falam como se eles fossem a pedra de crack mesmo. Nesse trecho, quem assumiu é o CHS. Ele fala que em meio a flashbacks, ele vê um rival dele com o revólver dele na mira. Então, ele acaba falando que também sente saudade de 1999. E dá pra entender que ele fala um tom meio nostálgico. Então, provavelmente ele tem muitas lembranças desse ano e gostaria que reviver ele, ou alguns fatos pelo menos. Ou talvez não, ou pode ser o contrário também, um ano que ele nunca queira reviver, mas que eu acho que não é o caso. E a partir desse trecho ele cita a palavra pedra, que dá título à música, diversas vezes. E cada vez dela, em cada frase, ele muda o sentido da palavra pedra. No primeiro trecho ele faz uma referência àquela frase das pessoas que guardam as pedras do seu caminho para construir um castelo e blá blá blá. Ele fala que com ele não é assim que funciona. Com ele tira as pedras da frente dele para abrir espaço para a ascensão dele, porque ele tem que chegar lá. E no segundo sentido, ele já muda o sentido para a palavra pedra, quando ele diz que tem coração de pedra, ou seja, um coração frio, sem sentimentos. E por isso ele não se comove com nada que acontece ao redor. E aqui ele já muda de pedra convencional para pedras preciosas, dizendo o quê? Que um bocado dessas pedras iriam adiantar um lado para ele. Por quê? Porque essas pedras têm um grande valor financeiro, então isso já resolveria para ele. E que essa questão do dinheiro resolver um lado ocorre desde o tempo da pedra, ou seja, ele já usa a pedra para representar anos e anos, milênios atrás, e mesmo assim já existia essa coisa do dinheiro acabar movendo assim um pouco as pessoas. Trazendo assim então 4 sentidos diferentes da palavra pedra em 4 frases sequenciais. E agora ele finaliza com a 5ª frase utilizando a palavra pedra. E agora ele utiliza a pedra amarela para dizer que ela é a nova criptonita, ou seja, o crack, que é a pedra amarela, é a nova criptonita da sociedade, que ela deixa a sociedade mais enfraquecida. E para quem não sabe, criptonita é a pedra que deixa o super-homem mais fraco. Então eles afirmam que esse é o efeito do crack com a sociedade, só enfraquece a sociedade. E afirma que essa guerra, esse mundo do crack já é bem velho e já deixou muita pessoa ferida. Então é melhor nem entrar nesse mundo. O máximo que você pode fazer é fazer uma figa e torcer para ele acabar e você acabar não se envolvendo com isso. E aqui ele faz uma referência ao famoso ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, dizendo que o quê? A morte ela está sempre batendo por aí. E por mais que você tente fugir, faça zigue-zague, você nunca vai conseguir despistar a morte. Todo mundo vai chegar a sua hora um dia e a morte vai acabar furando essa pedra que é a nossa vida. Então é isso, rapaziada. Assim termina mais uma análise. Eu espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, essa análise para mim até agora foi a mais complicada. Então se alguém vê
Assim, eu sempre aceito as opiniões, mas hoje eu estou até mais aberto a isso. Se alguém vê algum outro significado para algum verso, pode falar aí que nós vamos debater. Eu sempre respondo os comentários que passam uma outra visão, concordando ou, em alguns casos, mostrando os pontos que eu concordo e discordo. Então, vamos debater sobre a parada. E aquele esquema de sempre, redes sociais estão aí embaixo, dá aquele salve, dá aquele joinha aí no bagulho. Se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha pra rapaziada aí, mano. Mostra pra aquele seu amigo que curte uma música e se pá não tem essa parada de analisar as letras, pra ele dar uma olhada aí em alguns sons que possivelmente ele gosta e começar a ouvir a música com mais atenção. É isso aí, rapaziada. Fui!